Bom dia, está começando o Esferas, o programa do TCC de televisão da turma de rádio e TV aqui da FAAP. Bom dia a todos os nossos convidados aqui. A gente vai discutir os mais diferentes temas e contextos em 4 programas ao vivo. Muito bate-papo, convidados especiais, música, bom humor também, claro, né? Falando de música, vamos descobrir qual que é o tema em questão do nosso programa de estreia. Rock and roll é um gênero musical conhecido por sua atitude e guitarra no último volume. O rock surgiu com grande força nos Estados Unidos no final da década de 50. Desde então, grandes nomes surgiram no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos e Inglaterra. Aqui no Brasil, a história do rock foi diferente. No final da década de 60, em meio à ditadura militar, o rock surgiu como uma maneira de criticar o governo. Mas foi em meados de 1967 que bandas de rock começaram a estourar e fazer muito sucesso. Eu ouvia Cazuza, Barão Vermelho e Mamonas Assassinas. Barão Vermelho. Banda de rock das antigas, eu ouço muito Legião. Rita Lee, Cazuza, Maria Rita. Nessa mesma época, os festivais e shows fizeram com que o rock crescesse cada vez mais e levou bandas a alcançar o sucesso. Em 1985, o Rock in Rio levou ao Rio de Janeiro grandes nomes da música nacional e internacional. Anos 90. Muita coisa mudou no Brasil. A ditadura militar já tinha acabado e o rock passou por uma transformação. Quase não havia novas bandas de rock e alguns roqueiros das antigas migraram para outras áreas. No ano 2000, outros gêneros musicais tomaram conta do Brasil e o rock já não fazia mais tanto sucesso. Gostava de Sandy Júnior, de Ruge, Rapa. Kelly Key, sei lá. Dos anos 2000 foi o Raimundos. O CPM, Charlie Brown, era tudo assim, mesmo tipo. Hoje, o que está em alta é o sertanejo, funk, pop. Quase não surgem mais novas bandas de rock na mídia. Não, do funk, sertanejo, pagode. Sertanejo. E rap nacional, tipo do Mansão Thug Stronda, você já ouviu? Bonde da Stronda. Detonautas, Capital Inicial. Naldo. Eu continuo escutando Cazuza. Qual é o contexto atual do rock nacional? Discuta agora no Esferas. Para discutir esse tema, a gente recebe aqui no estúdio o crítico de música, jornalista e jurado de programa de calouros, Regis Tadeu, e o músico e apresentador de TV, Beto Lee, fazendo o som, tocando os clássicos do rock nacional, a banda Original 80. E você pode participar do programa através da nossa página no Facebook. Tem uma enquete rolando durante a semana toda. E a gente pergunta para você, o rock nacional morreu? O resultado parcial a gente fala no final do programa. Bem-vindos, meus caros. Como vai, Fábio? Obrigado. Tranquilo? Tranquilo. Tudo bem? Tudo jóia, tudo bem. Banda, tudo certo? E aí, moçada? Maravilha. Vou fazer uma perguntinha, começar já pro Regis. Cara, o que tá acontecendo com o rock brasileiro, velho? O rock brasileiro continua vivo, continua ainda produzindo coisas muito boas. A questão toda é que ele não chega à grande mídia, como chegou no passado. Hoje o mainstream, a grande mídia, ela está dominada por um outro tipo de música, né? Que no caso é esse pagode horroroso que voltou, o sertanejo universitário e até mesmo o funk carioca. Mas o rock brasileiro continua muito ativo e com coisas muito legais ainda. Show. Beto, pra você que é roqueiro, qual que é a fase atual do rock aqui no Brasil? Fase atual do rock? Qual é a bronca de hoje em dia? Cara, eu pessoalmente, assim, eu não fico muito preocupado, né, o que me deixa pé da vida com o rock, assim. Eu sei que eu tô aí fazendo a minha parte. Eu já tenho 3 discos. Ganhou até um Grammy com o meu último disco ganhou um Grammy, melhor álbum de rock brasileiro. E esse Grammy me certificou de que, assim, o que eu faço pode não ser comercial, né, como muitas bandas que estão aí, né? Mas é certamente mais competente, modéstia à parte, do que muita coisa fabricada que tem aí. Mais verdadeiro, por que não dizer, né? Eu fiz esse disco sem noia comercial.
Então, se ele conseguiu esse Grammy, foi muito por causa disso, porque minha música não toca na rádio porque eu não pago jabá, minha música não toca na Malhação porque eu não faço média. Então, e apesar de ser filho de quem eu sou, eu tive que cortar muito pela selva amazônica com uma tesoura de cutícula. Então, e as pessoas acham que por ser filho de alguém, as portas estão abertas e a estrada está pavimentada para você simplesmente trilhar o seu caminho que já foi dado para você, né? Então não é bem assim. Mas o que eu sinto falta quando a gente fala de rock, o que eu sinto falta é da guitarra. Porque rock, quando fala de rock and roll, o principal veículo do rock é a guitarra elétrica. E eu não vejo muita molecada tocando guitarra assim com pegada, com vontade. E hoje em dia, como você tem tecnologia, né, para você afinar tudo. Viva o autotune. Viva o autotune, viva Melodyne. Viva o copy-paste, entendeu? Hoje as bandinhas são copy-paste, cara. E Então também tem uma molecada que tem nojinho de guitarra com distorção, né? É mesmo? eu vejo muito guitarrista apático, assim, as exatamente. coisas, principalmente de rock, assim, é uma coisa meio blasé, assim, olhando pro chão, sabe? Aquela coisa de, sei lá, guitarrista indie, que tudo pro guitarrista indie é conceito, tocar desafinado é conceito, guitarra fora de fase é conceito, tudo é conceito, né? É conceitual. Pra mim precisa salvar a guitarra do rock. O rock brasileiro tá ligado à guitarra, então vamos salvar a guitarra do rock, que eu acho que é isso que tá faltando. Um bom começo esse, então. Vamos começar salvando a guitarra. E tem essa história, né? Hoje em dia, já se fala isso desde que o rock and roll existe, e hoje em dia basta surgir um sertanejo universitário, um pagode universitário, ou qualquer universitário aparecer, eles vão falar que o rock and roll está morrendo. Ainda existe esse povo que diz isso. E é engraçado porque hoje em dia a gente tem muita ferramenta para divulgar as nossas bandas. Não sei se o MySpace ainda é uma realidade, mas tem o SoundCloud, tem o próprio Facebook, Twitter e todas essas mídias sociais que o céu é o limite. Por que vocês acham que ainda existe isso das bandas de rock não conseguirem... Claro, não tem o jabá, não tem, mas por que elas não conseguem ainda emplacar tão bem quanto essas pop universitárias? Na verdade, assim, na minha opinião, tem uma série de fatores, assim, a começar pelas próprias bandas. Assim. Eu acho que muitas bandas hoje em dia, principalmente quem está começando a carreira, falta vários aspectos importantes daquilo que a gente chama de profissionalismo, tá entendendo? Então, por exemplo, a banda hoje ela tem que se preocupar com a imagem dela. É uma coisa que a banda... Hoje, raras as bandas se preocupam com a imagem. Não estou dizendo que a imagem é tudo, mas assim, a imagem é um ponto fundamental. Todos nós gostamos de artistas e bandas que têm imagens extremamente marcantes. Então falta isso, eu acho que há um desleixo estético das bandas, há um desleixo no aprendizado do instrumento, como o Beto falou muito bem. Neguinho hoje toca guitarra desafinada e fala que é conceito. É uma mentira, é uma incompetência total na hora de você ter uma coisa básica que é afinar seu instrumento. Outra coisa, bandas, bicho, com os vocais extremamente desafinados. Há um desleixo, há um descaso com a afinação, o cantar no tom, que é uma coisa irritante. Eu tenho um dos programas de rádio que eu tenho na USP, é um programa de rock nacional, que fala de todas as épocas. E eu vejo as bandas novas, tem várias coisas, por exemplo, que eu não toco no programa porque o vocal está desafinado. Então há uma parcela de culpa das próprias bandas, sem sombra de dúvida. Por um outro lado, a gente vive um processo de cretinização do público, que é uma coisa impressionante. Assim. Não só na música, né? Não, no geral. No geral, assim, mas quando a gente fala que é uma cretinização geral, todo esse público consome algum tipo de música. É muito raro você encontrar alguém que fala, não, eu não gosto de música nenhuma. É muito raro. Mas assim, eu acho que a outra ponta está nessa cretinização do público, que é uma coisa vergonhosa. Eu acho que nunca a música pop brasileira, né, e pop no sentido de popular, ela nunca esteve num nível tão baixo quanto agora. Você tem essa tchê-tchê-tchê-rerê music, que é um negócio horroroso. Então, assim, há vários culpados nessa Inclusive situação. as bandas. Inclusive as bandas. As pessoas que compram o disco da Britney Spears não são fãs de música, são fãs de cultura popular. São fãs do estilo, da roupa, da maquiagem, da marca. Da mesma forma como quem compra um disco do Luan Santana
ou do Gustavo Lima, que são dois dos piores nomes da música brasileira nos últimos 30 anos, a pessoa compra isso não é pela música. Ela compra, se é que compra, né? Ela adquire isso como uma extensão da adoração bestificada que ela tem em relação aos próprios caras. Quer dizer, a música pouco importa. Bom, a gente já continua o nosso bate-papo daqui a pouquinho, porque agora tem a estreia no Esferas, o quadro Desplugado. A intenção é tirar alguém da zona de conforto por um dia. E o participante sai do contexto habitual dele e vai para um outro completamente diferente. No primeiro programa, a gente convidou um roqueiro para curtir uma balada sertaneja. Vamos conferir o que rolou agora na primeira parte do quadro Desplugado. Coitado do cara. Leque, 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 leque. Ah, leque, 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 leque. Meu nome é Weider Saraiva, tenho 22 anos, moro no interior de São Paulo, numa cidade chamada Volveira. Toco contrabaixo, dou aulas de música, tenho aulas de música com 2 professores. Aos finais de semana a gente ensaia, geralmente à tarde. Eu tenho um Scorpions tributo, né? E à noite, geralmente, a gente vai a algum rock bar aqui na região e às vezes a gente vai para São Paulo também e a gente vê todo e qualquer tipo de banda de rock, né? Aqui nós temos um ônibus em miniatura. Inclusive, esse ônibus aqui ele é bem significativo pra gente, né? Não esse, né? Esse aqui é um exemplo de ônibus. Mas no caso, a gente costuma ir aos rolês de rock de ônibus. Este foi o primeiro baixo que eu comprei. Na época eu paguei R$50 nele. Depois tive que pagar R$150 para arrumar a parte elétrica. Mexer um pouco na parte de luthieria também. E foi engraçado que eu paguei mais caro para arrumar do que para comprar. Bom, pessoal, agora eu vou passar na casa dos camaradas, a gente vai curtir um rolê no Rock Bar e a gente quer se divertir muito essa noite. É isso aí, vamos lá. Rock and roll! Esse aqui é o Rock Bar Tribos, fica em Valinhos. Esse aqui é o pessoal, né, que a gente costuma sair aí, o Samael, o Zé, o Renato, a Karen. Tem uma galera que não veio. Isso aqui é um pouquinho aí do que a gente costuma fazer aos finais de semana. O que a gente gosta é curtir os rolês, tocar e beber um pouquinho, igual o Zé tá fazendo agora. Girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. Ah, leque, 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 leque. Girando, girando, girando pro lado. E no próximo bloco a gente acompanha como foi a noite na balada sertaneja do roqueiro Weider. Beto! Oi. Se te convidasse pra ir na balada sertaneja, e aí? Respira fundo e embarca ou não? Deixa Nada que uma dose de Jack Daniels não faça, cara. Não, mas eu já fui em baladas assim. Eu acho que, assim, eu não fico muito... É claro, né? Quando a música realmente pega, assim, eu saio de cena, porque o meu ouvido não é pinico, né? Mas, assim, eu já encarei umas baladas, assim, de lock mesmo. Vamos ver o que... Vai que eu consigo aprender alguma coisa. Eu sou um músico tão positivo, cara, que eu... Bota positivo nisso, hein? Eu tento, porra, né, bicho? pelo amor mas, de assim, Deus. Às vezes é dureza, cara. Eu já encarei umas baladas assim, de ficar 5 minutos e falar, não, vou embora, bicho. Mas, enfim, não tenho preconceito nenhum. Acho que o preconceito não ajuda, né? Mas não. O critério... O critério, né? tem que ter, sim. Tem que ter. Tem que ter. E o Regis, loucura total, você é dentista por formação, é isso? Não, eu fui. Fui, exatamente. Exerceu. Por formação. Exerci, fui Que dentista. roqueiro precisou de canal e aí você mudou pro mundo do rock and roll? Não, na assim, verdade, cara? assim, você sabe que eu abandonei a profissão com dor no coração, né? Porque chegou um determinado momento
que a profissão de dentista começou a colidir com o trabalho que eu tinha como diretor de redação. Aí eu comecei a trabalhar em televisão, aí comecei a trabalhar em rádio. Diretor de redação em qual revista? Na revista Cover Guitarra, da Cover Baixo, da bateria, chamava Editora HMP. Eram várias publicações voltadas aos instrumentistas. Então começou a colidir as agendas. Então antes que acontecesse de eu ter que ligar para paciente para desmarcar consulta, coisa que eu sempre detestei fazer, eu preferia abandonar a profissão. Mas larguei com dor no coração, adorava odontologia. Que loucura. Ô Beto, no Multishow você cobre vários festivais de rock and roll pelo Brasil, é isso? Sim, a maioria dos festivais, assim. E como que você vê as bandas do rock and roll nacional nesses festivais? Você acha que elas são prestigiadas? Teve a história do Lobão com o Lollapalooza, que ele resolveu sair fora. As bandas são bem tratadas nesses grandes festivais, nessas grandes marcas de festival internacional? Olha, a minha mãe, ela fez o primeiro Rock in Rio, e dessa experiência, tudo bem que já se passaram, né, 20 e tantos anos, 30 e tantos anos depois disso, agora, assim, tipo, ela foi muito maltratada, assim, né, porque na época também os músicos brasileiros, E músico brasileiro ainda tem um pouco esse complexo de vira-lata, né, aqui no Brasil. Tem que ficar buana pra gringo. Mas, cara, eu vejo assim, os gringos, eles conseguem fazer esses festivais, tipo, por exemplo, esse show que teve pro Hurricane Sandy, que eles fizeram nos Estados Unidos, logo após o ocorrido. Em pouco tempo, por isso que americano é foda, perdão. Eles não dão ponto sem nó porque eles conseguem fazer em tão pouco tempo, arrumar um line-up espetacular, uma produção espetacular e transmitir aquilo para o mundo inteiro de uma maneira impecável. Se fosse no Brasil, né, com, sei lá, os deslizamentos lá em Santa Teresa, lá no Rio de Janeiro. O nego ia chamar os músicos de oportunistas, que a gente está se fazendo em cima das coisas. Então, as bandas daqui, elas têm que brigar um pouco, né? Muito, assim, pelo espaço em festival, essas coisas. E é difícil, porque os gringos, eles conseguem projetar a música deles pro mundo, né? Aqui parece que é uma coisa, não sai daqui. E a música brasileira é muito forte, tem muita coisa. Muita coisa daqui influenciando os caras de lá, né? Mas é difícil, porque você já foi pra fora e já perguntou pro gringo o que ele conhece de música brasileira? É capaz de te responder Tom Jobim, Gilberto Gil, Mutantes ou Ben Jorge. Não sabem porra nenhuma de música brasileira. De novo, né? Porra nenhuma, não sabem merda nenhuma. Então o gringo vem pra cá, faz todo aquele mise-en-scène, põe a camiseta da seleção. Então eles fazem a jogadinha deles. Claro. E aqui o músico brasileiro tem que ficar penando. Mas assim, eu acho que as bandas hoje em dia, né, tem um pouquinho mais de respaldo, mas continuam um pouco atrás, ainda naquele complexo de vira-lata, perto das bandas americanas. Não sei, Regis, que eu tô falando besteira, bicho? Não tá falando não, mas é uma coisa interessante, porque eu acho que essa postura também tá mudando um pouquinho, porque com a crise mundial, todas as grandes bandas buscaram novas praças para se apresentar. Esses festivais estão acontecendo aqui não é só por conta disso? Não, e não só os festivais, mas hoje, por exemplo, a gente tem um volume de shows internacionais aqui no Brasil que era uma coisa impensada há 20 anos atrás. Né? Então, pelo fato de vários grupos estarem vindo aqui para o Brasil, fazendo turnês, algumas até razoavelmente extensas, e alguns colocando bandas de abertura, eu acho que esse tipo de postura está mudando um pouquinho, porque as bandas internacionais, elas são tão espertas que elas sabem que elas precisam cativar as pessoas do país onde elas estão tocando. Então, eu acho que também mudou um pouquinho o tratamento nesse caso. Né? Legal. E o brasileiro também é um pouco mais exaltado. Por exemplo, o Rock in Rio, esse próximo Rock in Rio vai ser uma grande homenagem ao Cazuza. Né? O Cazuza foi um cara super importante pro rock and roll brasileiro. O que vocês têm a dizer desse cara, do Cazuza? Olha, eu acho que o Cazuza, ele é um cara um pouco superestimado. Superestimado? Eu acho um pouco superestimado, sim. Ele teve realmente uma fase dele com o Barão, uma fase, inclusive, muito boa em termos de letras, né? Até o primeiro disco solo dele é interessante. É bom. Mas assim, mas o Cazuza também fez muita coisa ruim. Então eu acho que também precisa ter a gente precisa parar de babar um pouco o ovo para os artistas, porque assim, ninguém é totalmente gênio, ninguém é totalmente infalível. Mas isso aqui e lá, né?
Isso aqui e lá, exatamente. Que o Cazuza foi um ótimo letrista, não tenho a menor dúvida. Faço algumas restrições a ele como cantor. Mas assim, 70% da produção literária dele era muito legal. Agora, tem coisas que ele fez na carreira que são ruins. Assim, o último disco que ele gravou, por exemplo, o Burguesia, é uma das piores coisas que a música brasileira já viu. Então você não pode varrer isso para debaixo do tapete na hora que você vai analisar o trabalho de um cara. Ah, mas acho que ele tem mais acertos do que erros, né? Então, tem mais acertos do que erros, sim. Mas aí merece a homenagem. Merece. Eu acho que merece. Eu acho meio esquisito essa coisa de você fazer um festival e escalar alguém para ser homenageado, sabe? Eu acho que festival é uma amostra de várias bandas, você não tem que ficar glorificando ninguém. Assim, eu sou meio contra essa coisa de você ficar glorificando artista, cara. Eu acho que se tiver que glorificar, que faça isso enquanto ele enquanto ele tá aí, né? Porque o Tom Jobim falava isso, né? Aqui no Brasil não só existe uma coisa que parece que as pessoas têm ciúme se você se dá bem, né? Tem um certo ciúme e a falta de validar alguém, né? Enquanto tá vivo. Aí o Raul Seixas foi um perfeito exemplo disso. Enquanto ele tava aí, nos últimos dias, ele era Ninguém dava a menor bola. Um maltrapilho, né? Ninguém dava a menor bola pro Raul Seixas. Aí cara. Morreu, virou gênio, cara. Recentemente aconteceu agora com o Chorão. E é uma merda assim, isso. O Chorão morreu, né? Em circunstâncias terríveis, que não vem ao caso a gente falar aqui. Cara, no dia seguinte, tinha cara no Twitter dizendo, cara, morreu o Vinícius de Moraes do rock. Os caras estão de brincadeira, meu. De brincadeira, você tá entendendo? Muita gente adquiriu uma aura de mito justamente porque morreu num momento em que a banda ainda não tinha baixado. Jim Morrison foi assim, Janis Joplin foi assim, Jimi Hendrix foi assim, todos Kurt juntos, Cobain. Né? Todo mundo morreu, adquiriu adquiriu um status de mito que absolutamente não corresponde à realidade. A gente vai falar um pouquinho ainda do Charlie Brown no próximo bloco também, sobre a fatídica perda do Chorão. Quem tá fazendo o som hoje aqui no Esferas é a banda Original 80. E aí, galera, tudo bem? Maravilha. Como é que surgiu essa ideia, cara, de tocar os hits dos anos 80 aí? Cara, começou assim, eu e o Paulinho, nós tocamos juntos há 20 anos. Paulinho batera. Paulinho baterista. Nós começamos por influência dos nossos pais que tocavam na época. Vocês tocam há 20 anos? 20 anos. Vocês começaram juntos, com 12? Com 12 anos. Olha, acertei. Um casamento. É um casamento. Um casamento. Cara. Casamento que deu certo. Paulinho é meu casamento que deu certo. Então a gente cresceu ouvindo Paralamas, ouvindo Plebe Hood, ouvindo 365, ouvindo Capital Inicial, Legião Urbana. Eu acho que hoje, assim, o rock perdeu um pouco de referência. Que hoje, quando você liga uma criança de 8 anos, 9 anos, que liga um rádio, o que ela escuta? Primeiro que não tem rádios, tem poucas rádios rock, né? Que tocam rock and roll. São mínimas, né? 89 então, voltou, né? Graças a Deus, mas já voltou com uma certa... um padrão. Eu tenho escutado bastante 89 e eu tô vendo que eles já estão se repetindo, assim. Então já estão criando um... formatinho. Falta ousadia no rádio. Até porque hoje as pessoas não precisam mais da rádio. Sim. Você baixa as músicas, você coloca no seu iPhone, você põe no random, acabou, você já tem a sua própria rádio. Você cria a sua rádio, né? Vamos ouvir mais um som da banda, então? Vamos sim. O que vocês vão tocar pra gente? Agora eu tenho uma pergunta. Vocês têm material original de vocês? Sim. Músicas próprias. Isso é importante. Maravilha. Isso é importante. Muito importante. O que a gente vai ouvir agora? Esse som se chama A Contar os Dias. Maravilha. E a gente volta já com Esferas, então. Ainda me lembro de ouvir dizer que sonhos não envelhecem mais. Vivendo a contar derrotas, aonde os braços não alcançam faz. O relógio a contar o tempo, segundos se tornarem séculos ou mais. E no escuro em silêncio, à espera de algo que não vai voltar jamais.
algo que não vai voltar jamais. Quando docemente disse: pegue o guarda-chuvas, pois vai chover. De volta com Esferas, e hoje nós estamos falando sobre o contexto atual do rock nacional com o Beto Lee e o Regis Tadeu, e temos a banda Original 80 fazendo um som também. No primeiro bloco do quadro Desplugado, a gente acompanhou o Vader, que não é o Darth Vader, é só o Vader, um roqueiro do interior de São Paulo no seu habitat natural, um rock bar. Né? Animado, você viu a animação dele bombando Vader, na alegria. Agora a gente vai conferir como ele se saiu na balada sertaneja. Roda aí. Nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, é mais gostosa. Turbinada na frente e atrás. Nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, é mais gostosa. Turbinada na frente e atrás. Ah, se eu pegar você vai me prometer que vai ser só minha. Seja o que Odin quiser, né? Se eu vou te dizer não quero saber de chega de gracinha. Se eu pegar você vai me prometer que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer não quero saber. Eu gostei aqui do espaço, a casa é bem ampla, estruturada, porém acredito que não seria o melhor ambiente para me frequentar no cotidiano por causa das pessoas, né, do objetivo das pessoas, as ideias são diferentes, e por causa da música também. Gustavo Lima e você. Se você Sofreu, hein? Sofreu, né? Ah, merecido, viu? Merecido. Vai ser desanimado assim lá longe, pelo amor de Deus. Regis, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente achou na internet um depoimento seu em que você comenta, parece que é exatamente isso, sobre a necessidade de haver uma estrutura que sustente essas bandas novas, que a gente citou, casas noturnas e eventos. A Organização Nacional de Coletivos, como faz o Fora do Eixo, já não seria uma saída interessante para isso? Não. Não, e por quê? Não, porque o Fora do Eixo, na verdade, é um tipo de organização que visa usar as bandas para galgar um posicionamento no cenário político. Olha só, o interesse não é a música, não, é a o interesse política. ali não. Tanto que eu acho inadmissível, por exemplo, você usar uma estrutura para fazer um festival com grupos, né? E você pagar todo mundo menos as bandas. Assim, mesmo que seja um cachê simbólico. E isso é uma coisa que o Fora do Eixo não faz, entendeu? Aliás, é o que eles fazem, eles não pagam todo mundo, mas não pagam as bandas. Então eu acho assim, uma coisa é você querer fomentar uma cena para você realmente propiciar às bandas um cenário bacana para você mostrar o seu trabalho autoral. A outra coisa é você querer usar as bandas como uma massa de manobra para conseguir político, galgar né? pontos
dentro das secretarias de cultura de vários municípios, que é o caso que é o Fora do Eixo faz. Né? Legal. A produção de Esferas escolheu algumas bandas do rock nacional atual para vocês comentarem um pouquinho. Vamos começar com o Charlie Brown Jr. Infelizmente, o Chorão, o líder da banda, faleceu, né? Qual que é a importância do Chorão pro rock nacional, hein, galera? Bom, pra mim o Chorão ele conseguiu preencher uma certa lacuna, porque ele tinha uma coisa, a imutabilidade é uma virtude, eu acho, assim, no caso dele não Ele era autêntico, ele não né? ser chapa branca. O Chorão, acho que pelo menos eu não via muito essa coisa dele ser, né, um cara chapa branca. Ele falava mesmo, e ame o ou deixe-o, mas ele tinha aquela coisa bad boy que é tão essencial, né? É um lado do rock, assim, que não é que o cara, né, tem que seguir, levantar essa bandeira de sexo, drogas e rock and roll, mas tem que ter um bad boy ali, tem que ter uma coisa... Acho que tem que ter alguma coisa, né? Tem que ter, e aparentemente, ele hoje em dia, tinha, não Você tem que ter uma pessoa que tem algum comprometimento com a sua própria opinião. Isso aí é inegável. Chorão. E o Chorão tinha. Você podia discordar dele, eu discordava dele, Mas ele não era chapa branca. mas não era chapa branca. Não era um cara que visava agradar todo mundo. Né? Eu acho que o pior tipo de artista é esse. É o cara que não se posiciona, é o cara que todo mundo é bacana, todo mundo é genial, sabe? Nesse sentido, eu acho uma coisa bem... E esse bom mocismo da música, essa política de boa vizinhança é chato. É chato. O corporativismo é terrível. E, assim, né, se as pessoas não gostam do que eu faço, eu não vou ficar... Né, tentando vender seu peixe de qualquer jeito, né? pouco, A sensação cara, é nem essa. pouco, assim. Nesse ano vai ter o Lollapalooza, né? E o Planet Hemp é a primeira banda brasileira que vai ser headliner de um festival internacional aqui no Brasil. Eu não sabia dessa informação. Qual a importância do Planet? O Planet causou, né? No cenário do rock and roll, com opiniões também, né? E com... Sim. Atitudes. Sim. Eu fiquei até meio espantado a primeira vez que eu vi Planet. Eu falei, fala sério, os caras estão realmente... Pois é. Eles estão indo nessa mesmo. Eu achei ótimo, achei sensacional, porque é justamente isso, o bom mocismo, aquela coisa esterilizadinha, impecávelzinha, né? E o som era legal. O som era bom, som cara. era legal, Eu assisti o som o era Planet Hemp abrindo o show do Cypress Hill aqui em São Paulo há muitos anos. Sim, eu vi também. E o Planet Hemp entrou no palco, ninguém entendia exatamente o que estava acontecendo e era um evento aquilo ali, cara. O Benegão, especificamente, é um cara que eu acho que é impressionante. O rock é a verdade de cada um, mas o Planet, assim como o Charlie Brown, assim como, Nelson Gonçalves pra mim é rock, cara. Não interessa. O visual dele é rock. Eu entendo isso, cara. Entendeu? E também o cara falar o que tá aqui, assim, não é que ele tinha uma cartinha na manga pra discursinho, nada, era... Saiu, não tinha filtro, assim. Então, eu acho que o que falta é menos bom mocismo e mais posição mesmo. Você ficar menos chapa branca. Porra, adoro o seu trabalho, você é legal pra caralho, não sei o que lá. Show. Chega de bom mocismo. E ao lado do Titãs e do Paralamas tem o Capital Inicial, que é uma das bandas da geração dos anos 80 que continuam nativa aí. E todo ano o Capital tem uma banda, tem uma música que é hit, cara. Existe uma explicação pra esse sucesso? Discordo de você. Por quê? Discordo de você, porque eu acho que assim, não é todo ano que o Capital tem hit. Hit, pra mim, é uma música que realmente estoura, realmente... Que é muito tocada. O hit, na verdade, é a música que extrapola o público ao qual ela foi destinada. Existe o catálogo musical e os hits. E os hits, você tá entendendo? Já faz muito tempo que o Capital não tem um hit. O que eu acho que a grande vantagem que o Capital Inicial tem em relação aos seus colegas de anos 80 é que o Capital, ao contrário dos Titãs, dos Paralamas, o Capital reciclou o público. Então, por exemplo, você vai num show dos Paralamas hoje, você vai num show dos Titãs, você vê um público com uma faixa etária um pouquinho maior. Né? Aquele pessoal que vai lá pela memória afetiva que é essas bandas. O Capital não, o Capital tem uma molecada que vai agora. Mas é porque eles ficaram parados, né, bom tempo. Mas assim, eles conseguiram reciclar o público. E muito disso se deve ao carisma do Dinho, né? A meninada acha, o Dinho é um gatão, mesmo com 328 anos de idade, tá entendendo? Então muito disso se deve a esse fato. Mas assim, hit mesmo, não. Eu discordo. Então, pra finalizar as bandas do cenário nacional, Restart.
Eles começaram fazendo um som bem colorido, eles chamavam de rap rock. E hoje eles dizem que estão menos coloridos e que são mais roqueiros. Ah, O que vocês mentira, acham? mentira. Eles Mentira. sabem tanto de rock quanto eu sei de física quântica. É, mentira. Continua a mesma porcaria de sempre. É bobagem isso. E isso é o tipo de banda que você vê que foi formado numa reunião de marketing. É. É uma falsificação na cara dura. Uma boy band. E, cara, e se não fosse com a entrada da internet, de softwares musicais, eu duvido Não que existiriam, esses né? moleques estariam aí. Porque esse monte de software, Pro Tools, não sei o quê, possibilitou o quê? Um monte de gente que não tem nem talento, nem vocação, pra virarem artistas, estrelas da música. Porque eu duvido que esses moleques duvido que eles gravariam analógico, entendeu? Porque eu cresci indo em estúdio com os meus pais, desde moleque. Estúdio antigamente não tinha computador. Você tinha uma fita de 2 polegadas e você tinha a mesa de gravação. E você tinha que ser bom músico. Porque se você, né, se rolasse um erro do meio da gravação, para a fita e volta. Não E tem faz aquela de coisa novo. copy-paste. Ah, não, afina aqui que esse peido não ficou legal. Então, duvido que muitas bandas conseguiram. Duvido que a Pitty gravaria um negócio. Hoje em dia a internet possibilitou isso. Os softwares possibilitaram isso. Muita gente virou artista. Eu acho isso. E também tem uma coisa interessante, que o surgimento de bandas como o Restart, por exemplo, exemplificam o quanto a molecada tá imbecil. Mas é que tá, isso sempre teve. Tinha New Kids on the Block, esse boy sempre teve. bands. Não, tudo. Só que antigamente o discernimento acho que era um pouco Era, maior. era muito maior, por exemplo. Eu lembro da molecada, da minha. Eu não quero falar dessa coisa de minha época, porque vai sugerir um saudosismo. Mas assim, a música pra criança, décadas atrás, tinha uma qualidade muito maior do que isso. O problema começou quando apareceram os menudos. Quando surgiram essas bandinhas pré-fabricadas, com moldes direito. E, cara, aí a coisa começou a desandar forte. Cara, se a gente continuar falando aqui, a gente não para mais. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer muito a presença de vocês nesse programa de estreia. Sim, acabou. Não. Sim, calma. Os caras aí tocaram, mano. O Original 80 vai finalizar o programa, mandando um som pra gente, né? Certo. Antes de tudo isso, Regis, por favor, onde a gente encontra você? Vocês me encontram no Yahoo, vocês me encontram na TV, de vez em quando lá no Raul Gil, né? Agora talvez a gente volte esse ano com um novo quadro de calouros lá. Atrás de uma bateria. Exatamente. Eu não fujo da raia não, meu amigo. Chamou, eu vou lá. Certo. E também nos 2 programas de rádio que eu tenho lá na USP FM, o Rock Brazuca, todo sábado às 15 da tarde, às 15 horas, às 3 da tarde. E o Agente 93, que é um programa só de novidades, toda quinta-feira à noite, às 21 horas. E o Beto, onde a gente encontra? Ah, eu tô sempre perambulando por aí, você pode esbarrar comigo. Tamo aí. Não, eu tô no Multishow, tô apresentando o Experimente, vai ter uma nova temporada aí começando. Estarei apresentando os festivais e vou estar tocando por aí com esse meu disco, Celebração e Sacrifício, que saiu ano passado, mas o turnê vai começar esse ano. Show de bola, confiram porque vale a pena. Original 80, o que vocês vão tocar pra gente pra acabar? Isso aí. Nossas esferas de estreia. Nós vamos tocar um som chamado Mulher Pelada. Foi o primeiro single da banda, Mulher Pelada, cara. Foi uma música que a gente fez sem pretensão nenhuma e pouco tempo foram mais de 200 mil acessos no YouTube. 200 mil. 200 mil acessos no YouTube. Não é nada melhor do que falar de uma paixão pagã. O primeiro single. Mas na verdade a música fala sobre mulher, cachaça. Vocês vão tocar essa. Agora. Então, gente, só um segundo. Eu preciso só encerrar aqui, né? Porque o Esfera está chegando no fim. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Você que está acompanhando o programa ao vivo pela internet ou você que está aqui no Auditório 2 da FAAP. A gente volta no dia 17 de abril. Fique por dentro dos bastidores do programa e nas novidades na nossa página do Facebook, facebook.com/esferasfaap. Banda, manda um som pra gente então e muito obrigado. Vamos de Mulher Pelada então. Muita cerveja gelada, pinga